Oi, pessoal, tudo bom? Sou Inti Queiroz, professora de Gestão Cultural na PUC São Paulo, pesquisadora aí da gestão cultural e das políticas públicas de cultura. E eu vim conversar um pouquinho hoje com vocês sobre algumas questões de gestão cultural e de políticas públicas de cultura, né? Primeiro, o que que é gestão cultural, né? A gestão cultural, ela é uma coisa bem ampla, se a gente for pensar que ela pode ser pensada a partir do público e do privado. Eu acho que no setor público, a primeira questão que fica aí, né, são dos próprios gestores, né, das políticas públicas de cultura, num sentido bem amplo, que vão desde as pessoas que trabalham nas secretarias, departamentos de cultura, fundações, né, quando a gente ainda tinha Ministério da Cultura também nos ministérios, então aí você tem todos os entes federados, no federal, no estadual, nos estados e nos municípios, a gestão cultural acontecendo dentro desses espaços públicos, né? Então aí a gente tem toda uma questão de pessoas que trabalham diretamente com a burocracia, pessoas que fazem, constroem as programações aí das secretarias, dos eventos, dos projetos, os programas, as atividades, até pessoas que estão mais ligadas à construção das próprias políticas culturais das cidades, né? Que cuidam aí dos sistemas municipais de cultura, que cuidam das leis de incentivo locais, né? A construção dos fundos municipais também é bem importante, né? E da distribuição desses recursos, né? Mas nem sempre as pessoas que trabalham nesse espaço são pessoas da cultura, então é super importante que vocês conheçam, né, esse tipo de trâmites, porque quanto mais pessoas da cultura a gente estiver trabalhando nesses espaços, melhor. Tá? Acho que a questão aí também está ligada muito, tem a questão do privado, né, também na gestão cultural, onde há pessoas que são gestores de cultura, eu mesmo sou gestora num grande espaço cultural aqui em São Paulo, que é a Casa das Caldeiras, há 10 anos, a gestão de projetos também, então a gestão de espaços e de projetos privados, né, que podem até usar verba pública, mas que são privados, também é uma área muito legal de atuação, né? E é um momento em que o público e o privado dialogam, já que a gente usa muitos recursos, né, públicos, apesar da gente ter um orçamento muito baixo, cada vez mais baixo nesses últimos anos. E aí justamente entra a questão das políticas públicas e da importância da gente conhecer mais sobre as políticas públicas que nos cercam, tanto a nível mais local, né, nos municípios, quanto nos estados, no próprio federal, né, até porque a gente teve aí muitos desmontes nesses últimos anos, graças a todas essas questões políticas complicadas que a gente está vivendo, né? E as políticas públicas de cultura, elas têm uma particularidade muito especial. Por quê? Porque a cultura é um setor muito complexo, né? A cultura em si é muito complexa, né? Você tem aí diversas linguagens, só oficialmente são 19 setoriais diferentes, dos mais diversos, que vão desde as artes, as culturas originárias, né, as culturas populares e etc. E hoje até ampliou isso, né, com a economia criativa, aí a gente tem outras áreas entrando, como moda, como design, por exemplo, né? Então, as políticas públicas de cultura, elas têm que dialogar com tudo isso, e dialogar com as diferenças de gênero, etárias, raciais, e principalmente de territórios, né? Porque há uma grande diferença entre morar no centro de uma cidade e morar numa periferia, por exemplo. Então, as políticas públicas de cultura, elas têm que entender, compreender e tentar atingir o máximo de pessoas o quanto possível nas cidades, que é onde acontece, né, de fato a cultura, né? A cultura ela se torna concreta na ponta, como a gente chama, que são as cidades, né? E há aí uma luta acontecendo dos movimentos culturais em todo o Brasil hoje, até, por exemplo, aí da Lei Aldir Blanc, né, que vocês devem estar acompanhando também, né? E dentro da política cultural, né, eu acho que a atuação é muito no sentido de ajudar a construir, né, projetos de lei ligados à cultura, né? Então, por exemplo, às vezes há uma atuação de assessores de parlamentares
ligados à cultura, mas dentro das próprias gestões também, os especialistas, eu mesma faço muitas consultorias sobre isso, né? Então, há uma amplitude, né, de possibilidades de trabalhar com cultura e com gestão cultural e políticas públicas. Tá bom? Fico por aqui. Obrigada, à tua disposição.